E no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre mais uma etapa de como que você faz para encontrar e saber contratar as pessoas certas e boas para o seu negócio. Nos outros vídeos eu já falei sobre 5 passos, né? A gente vai revisitar aqui rapidamente, de modo que você possa, ao aplicar esses passos, você vai saber onde procurar as pessoas e como que você vai saber se você de fato está mais próximo ali da pessoa certa, se essa pessoa está bem alinhada, ok? Então, hoje, particularmente, eu vou focar no passo 1. Mas vamos lá revisar, então, quais são os 5 passos que estão no outro vídeo aqui do canal. O primeiro passo é planejar a contratação, ok? O segundo é executar o processo seletivo. O terceiro é você trabalhar a anticultura, o teste prático. O quarto, validar. E o 5, consolidar. Porque você deve estar se imaginando, Lucas, nossa, eu achei que contratar era simplesmente contratar, ou seja, eu ia lá, pegava, analisava um currículo e chamava a pessoa para trabalhar comigo. Pois é, a gente ao longo do tempo aqui, esse era uma prática, inclusive que muitos donos de negócios que eu já atendi acabavam chamando headhunters, terceirizavam esse processo e a gente viu que isso começou a não dar certo. Porque as pessoas que chegavam não tinham alinhamento. Não significa que o profissional, o headhunter ou a empresa de talentos fez um trabalho ruim. Mas significa que a pessoa ela não chega numa trajetória, numa jornada de alinhamentos. Então fica muito sobrecarregado durante o treinamento, que é a fase 5 de consolidação, né, de visão de crescimento do colaborador. Aquela área fica muito sobrecarregada porque não foram feitos os devidos alinhamentos, tá? Então, por isso que a gente precisa passar por essas etapas. Essa fase é muito vital e ela economiza horas e horas de problemas, de dor de cabeça com desalinhamentos e ela previne também horas necessárias ali, muitas vezes que o dono acaba tendo que treinar os colaboradores sem os colaboradores de coisas que, se tivessem sido bem alinhadas no começo, elas poderiam ter sido evitadas, né? Uma lapidação de arestas desde o começo. Por isso que a gente criou essas etapas aqui e eu venho implementando isso com meus clientes, cada vez mais melhorando esse processo, refinando e adaptando aí para cada estágio de negócio, ok? Então, por isso que você precisa fazer esse trabalho dessas 5 etapas, ok? Bom, basicamente, como cada uma dessas etapas se a gente for pensar, elas têm subetapas, elas demandam um raciocínio, uma lógica particular, eu resolvi quebrar os vídeos agora, gravar um vídeo específico para cada uma dessas etapas do processo de contratação, né? De modo que a gente aumente aí a qualidade, a confiabilidade dos processos. Bom, vamos focar hoje então aqui no vídeo de hoje na fase de planejar, tá? De planejar a contratação. Olha, eu preciso trazer para você aqui que existem muitos erros nessa área, que é quando donos de negócios eles não estão devidamente conectados com as demandas que eles possuem. Se o dono de negócio ele tá muito atarefado e sai contratando, ele pula essa fase de planejamento e ele normalmente traz as pessoas erradas, os cargos errados, tá? Por que ele faz isso? Porque ele não fez uma devida avaliação, uma avaliação precisa de quais são as demandas. Ele não pôs o pé no chão ali e falou, cara, o que eu realmente estou precisando agora? E também ele não fez um planejamento, é claro, do tempo que ele vai precisar alocar para capacitar essas pessoas. Dependendo do estágio de negócios, o dono é ele mesmo que vai ter que capacitar. Pode ser que no teu estágio aí você já esteja no estágio um pouquinho mais avançado, que você já tenha lideranças, as quais também muitas vezes vão precisar ser capacitadas para capacitar. Porque não é simplesmente ir lá e delegar para o colaborador agora, para o líder, ir lá e contratar se ele não tem as habilidades. Assim como o dono também precisa desenvolver essas habilidades, ok? Eu não vou entrar muito em detalhes porque isso já entra num outro tópico aqui que eu vou gravar outros vídeos também a respeito de como que você capacita as lideranças a contratarem, a estarem mais autônomas para poder fazer as contratações e analisar. Mas o princípio será o mesmo, ele precisa começar com o dono. Então, se você é o fundador, se você é o dono, então você precisa planejar. O que envolve planejar a contratação? Basicamente, uma contratação ela é um projeto, de certa forma, se a gente for olhar, porque ela precisa ser vista como um fim em mente de entender qual o problema que aquele cargo vai resolver,
sobre qual prioridade da empresa esse cargo está relacionado, que a gente está realmente contratando a pessoa certa no momento certo, por isso que é a questão da prioridade. E essa pessoa precisa passar, né, que esse candidato ele vai precisar passar por um projeto de 3 meses e saber exatamente o que ele precisa fazer. Por que a gente precisa de tudo isso? Porque um dos grandes problemas que a gente vê de saída de colaboradores precoce é porque a pessoa entra e ela não vê progresso. Então a pessoa quer entrar, quer mostrar serviço e ela não consegue ver andamento. Ela faz um monte de coisas na empresa e ela não sente progresso em nenhuma delas. E muitas vezes ela não vê progresso em nenhuma delas e aí ela se frustra e fala, olha, não estou funcionando bem aqui, melhor eu sair. Isso acontece muito quando empresas que estão em ebulição, ali tem muita coisa para fazer. Se isso não é conversado no começo da contratação, né, na hora que é feito o processo seletivo, isso dá muito problema, tá? Então, se é alinhado no começo, beleza, não tem problema nenhum. Na hora que for contratar, não há problema nenhum de trazer para a pessoa que ela vai ter diversas atribuições, que é um faz-tudo, não há problema. Mas, normalmente, isso não é alinhado. Na correria, o dono deixa de falar sobre isso. Então, por isso que a gente precisa planejar. Cara, vai precisar também, falando disso, vai precisar de uma ficha de cargo, onde, por mais que o cargo, em alguns casos, não seja tão estruturado, a pessoa seja suporte, /secretária, uma série de coisas, precisa saber o que ela vai fazer. Então, para que na hora de ter a entrevista de contratação, os alinhamentos, né, que é a fase 4, né, 3, na verdade, que é o passo 3 aqui, a pessoa vai poder saber onde ela está entrando e você também vai conseguir no teste prático fazer também um bom alinhamento. Então precisa ter essa premissa de que a pessoa entra sabendo o que ela vai enfrentar e o que não se sabe de ambas as partes também é falado. Olha, a gente está estruturando a empresa para crescer, tem algumas coisas que a gente não sabe ainda exatamente, mas isso é dito, isso é desde o começo. Então, normalmente, quando você coloca essa mensagem nos grupos, nos processos seletivos para as empresas de recrutamento, a pessoa já vai atrair pessoas que são mais dinâmicas. Ou precisamos de cargos mais exclusivos, mais capacitados e assim sucessivamente. Então, isso entra no planejamento da contratação. Então, precisa ter essa questão. Outra coisa, que é a prioridade, por fim, que é, cara, cuidado para não contratar uma pessoa que não era o momento ainda, tá? Daria para alongar um pouquinho mais, porque muitas vezes quando a empresa está com muitas iniciativas, está muito desorganizada ali ainda, o que é normal de empresas que estão crescendo, é comum projetos serem desmobilizados ali no meio do caminho. E aí, quando o dono vai lá e faz uma contratação para uma pessoa que inicia um projeto e aquele projeto ele é desmobilizado e não há uma clareza sobre isso, é muito ruim para a pessoa que está executando, é desmotivador. E muitas vezes essa pessoa como é que eu posso dizer? Ela pode ficar ociosa, né? Quando o dono perdeu muito o controle da empresa ali, ele não percebe isso acontecendo, mas do seu ponto de vista do colaborador é muito ruim. Então, por isso que precisa fazer uma reflexão ali, sempre quando quiser contratar, e realmente, olha, essa pessoa ela tá alinhada às prioridades do nosso trimestre, à prioridade desse ano, essa contratação, ela é prioridade para esse ano? Porque muitas vezes alguns cargos que podem, que trazem uma melhoria, talvez administrativa, ou C-levels, por exemplo, normalmente não são tão necessários no começo. Pode ser que eles possam ser mais para frente. Mas trazer uma pessoa precocemente pode fazer o dono queimar a largada, gastar muito dinheiro e aquela pessoa não executar tudo aquilo que ela poderia executar. Por isso que no começo, a gente costuma misturar um pouco de funções ali, até ver se a pessoa vai dar conta de assimilar as duas. Se não der, chama outras pessoas, mas isso demanda um exercício de priorização para entender qual a iniciativa é a mais importante, se essa contratação está alinhada, para não ser contratações o calor do momento. Então, isso foi uma pincelada aqui sobre planejar a contratação. Então, vamos recapitular aqui. O objetivo aqui é como, né, encontrar e saber contratar pessoas. Essa é a lógica que eu me ensino nas Alianças Pro, que é o método que a gente tem em como encontrar e saber contratar as pessoas certas, esse passo a passo, e eu passei para você com o que a gente analisa nessa primeira etapa. Lembrando aqui que você precisa planejar, não dá para sair contratando, esse é o maior erro de todos. Então, muita gente nem sabia que era o caso de se planejar uma contratação, mas você agora está sabendo. E eu quero que você me diga o seguinte, me conte aqui,
dessas experiências que você já teve. Você já planejou uma contratação ou você saiu contratando? Então deixa nos seus comentários a sua experiência aí. Se você gostou desse conteúdo e ele te deu um norte, considere dar o seu like e também inscreva-se no canal e até o nosso próximo vídeo onde a gente vai falar sobre a execução propriamente dita do processo seletivo. Beleza? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.